Esse vídeo é especialmente pra você que curte umas webtoons de porradaria mesmo, aquelas porradaria bem pesada e boa pra caramba. São aquelas porradarias de respeito, porque o que não falta é cenas de lutas, uma melhor que a outra nessa obra. Se você curte, que nem eu, então assiste esse vídeo até o final, porque você vai se surpreender pra caramba. Então chega de enrolação, mas antes, né, já vai fazer aquele procedimento que me ajuda pra caramba, que é deixar o seu like e também se inscrever no canal pra você receber mais recomendações de diversos tipos, uma melhor que a outra. E também, claro, né, ative o sininho. Opa, eu sou o Celedari. Se você é um cara que adora uma boa leitura, se liga nessa recomendação de hoje, porque você vai se apaixonar com essa webtoon, porque ela não só tem lutas fantásticas, porque a história, por sinal, ela é muito boa, ela não tem enrolação, ela é bem direta e bem objetiva naquilo que ela entrega. Também você vai se apaixonar pelos personagens. Eu não acreditei nisso quando eu fui ler, porque caraca, como que esse autor consegue fazer personagens bonitos pra caramba? Fora a beleza, e também faz personagens muito simpáticos e carismáticos pra caramba. Só nesses personagens bonitos pra caramba. Olha esse protagonista, vê se não é um galã. Esse barbudão também, que por sinal curti ele pra caramba. Fora outros personagens, que caraca, é um mais bonito que o outro. Fora isso que eu falei, e outra coisa também que eu não acreditei, é que você sabe, né, pra quem tá por dentro nesse universo, né, dos animes, dos mangás, dos manhwa, webtoon, etc, é que os asiáticos adoram fazer uma mistura de humanos com animais. Já vemos muitas bizarrices por aí. Uma das bizarrices que, na minha opinião, é essa obra aqui, que caraca, eu achei ela muito bizarra e nojenta, mas né, não vamos falar dela. Essa obra aqui também é desse estilo, de mistura de humanos, só que é com insetos. Caraca, esses personagens são muito maneiros. E lógico, né, que não podendo faltar, as personagens femininas também são bonitas pra caramba. E claro, né, eu tenho que dizer que a minha favorita, lógico, que é essa daqui, que, cara, como que eu gosto dela pra caramba. Que quando você descobre que tipo de inseto ela é, você fica bastante chocado, porque é um pouco diferenciado. Depois eu vou falar mais sobre ela, então continua assistindo. Essa webtoon não é só isso, como eu havia dito, as cenas de lutas boas pra caramba. A obra consegue te entregar uma boa qualidade, e as cenas de luta só vai aumentando o nível, ao ponto de até virar uma batalha bem sangrenta. E esse protagonista, que meu Deus, os maiores destaques são as lutas com ele, que caraca, às vezes até ficava chocado falando, como que o protagonista não morreu nas lutas? E como que o oponente também não morreu? Porque tem uns absurdos pra caramba nas lutas. Pô, eu acho isso um pouco estranho, porque a obra não te deixa evidente sobre essas coisas, mas dá pra você entender que devido a eles humanos e insetos, então você vê que eles têm maiores resistência. Então por isso que não acaba morrendo nas lutas, porque se não fosse isso, ia virar uma chacina. Principalmente nessa cena dessa centopeia, eu acho. Foi o primeiro destaque. Que o protagonista virou o bicho, na moral. E se você me falar qual foi a melhor cena de luta nessa obra, na minha opinião, não tem a melhor cena de luta, porque todos estão no mesmo nível. Apesar disso tudo, eu tenho que dizer que há um lado ruim, mas esse lado ruim é mais a minha opinião mesmo. Essa história tem vários arcos, vamos dizer assim. Como que ela é bem objetiva e não tem enrolação, então não tem aquela, vamos dizer, aquela transição que é entre um arco ao outro, que geralmente são aquelas cenas mais fanservice, aquelas cenas de comédia, de relaxamento. Você vê algumas obras que tem isso, que são também aquelas cenas que não tem importância na história principal. Então essa obra não tem muito disso, na verdade quase não tem. Então sempre é um arco atrás do outro, uma tensão atrás de tensão, um desespero atrás de desespero, que caraca, muitas das vezes eu acho meio ruim isso, porque eu sou um pouco a favor nos fanservices, pra baixar a tensão do clima, né, pra te aliviar um pouco e pra te entreter pra caramba. Mas apesar que eu falei que isso é um fator ruim, não quer dizer que estraga a obra, que a obra é bem corrida, saindo atropelando as coisas, nada disso. Ela caminha no seu ritmo, deixando você bem por dentro do que está acontecendo. Eu acho até um pouco engraçado isso na obra, porque sai de uma luta, praticamente entra na outra luta. E caraca, pobre coitado do protagonista e seus amigos. O cara sai de uma luta todo ferrado. A história, na minha opinião, ela não é nada inovadora, ela é bem simples, mas bem construída. Mas você percebe que o autor tem bastante criatividade pelos designs dos personagens, dos poderes dele, principalmente também dos insetos, que o autor, você viu que o autor tem um bom conhecimento. Fora também que os personagens são bem carismáticos, como eu havia dito, simpáticos pra caramba. Até os vilões, você acaba gostando deles, porque os vilões também são bem estilosos. Saca só esse cara aí que é o vilão principal, essa belezura aqui também,
que é a outra inimiga. De início eu não tava muito confiante nessa história devido a essas coisas de insetos, porque eu não sei vocês, mas eu tenho um nojo tremendo de inseto. Eu detesto insetos, tenho uma fobia pra caramba. Então já falei, cara, eu não vou gostar muito dessa obra, mas não foi bem assim. Eu comecei a ficar viciado pra caramba nessa história. A história é sobre esse protagonista que ele tem asas de libélula, devido que no passado ele comprou um spray chamado Juggly Juice, que é o nome da obra, e ao jogar esse spray acaba matando instantaneamente qualquer inseto. Então ele matou uma libélula, só que acabou aspirando o vapor e acabou adquirindo DNA de libélula, por isso que ele tem essa asa. E ele esconde isso de todo mundo, porque você vê que ele tem um certo complexo com essa asa. Só que até certo um dia, ele e essa garota aqui, que depois eu vou falar uma coisa sobre ela, que eu fiquei um pouco confuso e puto da vida. E eles dois foram no cinema, só que nesse cinema aconteceu um atentado, vamos dizer assim. E ele acaba salvando ela e mostrando sem querer sua asa. E aí que eu fiquei meio bolado da vida, porque, cara, ele salvou ela, só que em vez dela agradecer, ela acabou chamando ele de monstro, mandando ele sair de perto dela. Eu sei que tem um motivo por trás dela ter chamado ele de monstro, mas mesmo assim, cara, ele salvou ela. E outra coisa sobre ela é que, de início, você dá pra entender que ele gosta dela e ela também gosta dele. Só que meio que os dois não têm um relacionamento falando que eles são namorados. Pelo menos a história não demonstra isso de início. Depois de uns capítulos na história, ele fala que ela era namorada dele, só que não é expressado isso muito bem na história. Então eu fiquei um pouco confuso. Então depois que ele é mostrado a asa pra ela, ele acabou ficando excluído da sociedade, até que chega essa belezura aqui e convida ele para ir por Ninho, que é uma cidade escondida numa montanha que tem outras pessoas iguais a ele. Então daí que a história desenrola. E nessa obra é falado que ele é um homem libélula. Aí toda hora que fala isso, eu não consigo levar a sério e começo a rir, porque eu lembro toda hora desse filme, que por sinal tá aí outra recomendação muito boa. Se você gosta de uma comédia besterol, assista esse filme porque é muito boa. Então depois que ele entra nesse ninho, começa a surgir várias confusão, algumas conspiração por trás, uma sociedade secreta de vilões, né? Também tem até um elixir chamado Cinderela, que é um elixir que faz as pessoas voltarem ao normal. Então isso também foi um dos motivos que ele acabou entrando nessa cidade e também se tornou um aluno dessa escola, para poder se tornar o aluno número 1 e receber esse elixir. Uma coisa que eu achei bem interessante nessa história é que essa história trabalha bastante sobre essa questão de exemplo. Se você é diferente ou se você gosta de um tipo de coisa diferente de um determinado grupo, você acaba sendo excluído desse grupo e também, consequentemente, excluído da sociedade, se isolando de todo mundo e ficando sozinho. Fala sobre isso, essa exclusão, e a pessoa acaba sofrendo bullying por causa disso. E o protagonista é um desses, por isso que tem esse complexo com o lado dele de inseto, principalmente dessa asa, porque ele tem medo de ficar sozinho, ser excluído da sociedade, sendo taxado ele como um estranho. Não só ele, você vê que tem outros personagens na história que vai mostrando que também sofre ou sofreu a mesma coisa que ele. Eu acho bem bacana isso na história, porque trabalha bastante sobre esses problemas e esses traumas, que por sinal são uns traumas bem humanizados. Com isso a história acaba ficando bem mais interessante. E um dos traumas, ou um dos bullying que eu achei bem trabalhado nessa história, foi o dela. E agora chegou a hora de falar dessa bela personagem aqui. No começo, quando apareceu ela, eu falei, será que é possível? Mas quando revelado que inseto que ela é, eu falei, meu Deus, então é isso mesmo. Olha só o que ela é uma fodendo barata, na moral. Eu falei, não é possível que o autor meteu uma dessa. Que eu vou revelar, eu detesto barata, eu tenho nojo pra caramba de barata, eu tenho uma fobia tremenda, mas e essa barata aí? Na moral, essa barata aqui eu abriria a porta da minha casa e falava, pode entrar, que a casa é sua, na moral. Fora beleza, ela também é casca grossa pra caramba. E eu vou dizer algumas cenas aí que eu adorei pra caramba. Cena do feromônio, que na moral, eu falei, a coisa vai esquentar, hein? Mas pena que rolou nada. Cara, como que eu shippo pra caramba ela com o protagonista, na moral. Por mim, o protagonista podia largar essa daqui ó pra trás. Não só esses dois caras que eu shippo na obra, também eu shippo pra caramba esses dois aqui, que caraca, ela é uma fodendo Escorpião Imperador, que caraca, ela é a segunda personagem dessa obra que eu mais gosto. Ela também é outra casca grossa pra caramba. É tipo aquelas personagens femininas doidas, sedenta por lutas. E voltando a falar de novo dela, ela não é uma simples barata. Quem leu sabe do que eu tô falando, mas essa revelação, pra mim, não foi uma surpresa, porque meio que já tava esperando por isso, pela cena que contou um pouco do passado dela. Esses humanos insetos, eles têm, tipo, habilidades especiais, e isso...
que acaba deixando a luta mais frenética ainda e muito disputado, não sabendo quem vai ganhar. E isso é massa pra caramba, é muito legal, porque tem cada habilidades muito insanas. Só que tem outra coisa que eles podiam retirar nessa obra, na minha opinião, que é a questão dos nomes das habilidades especiais. São nomes bem criativos e simples. Só que toda hora que alguém vai usar, tem que falar o nome, eu tenho que mostrar o nome, que caraca, isso meio que fica uma coisa chata pra caramba. E isso é uma coisa que pra mim dá muita gasturas em obras de lutas ou obras que tem poderes especiais. Que caraca, toda hora revelar o nome, que é uma coisa bem chata, mas mesmo assim não estraga a experiência na hora da luta. E cara, esse complexo do protagonista da obra eu pensava, rapaz, ele é uma libélula, como que o cara é tão overpower assim? Eu sei que ele é uma espécie de libélula diferente, mas mesmo assim o cara conseguir vencer o seu predador natural, que meu Deus, que diabos de libélula é esse? E pra quem tá acompanhando essa obra sabe que os capítulos mais recentes, o clima tá esquentando, coisas tensas estão acontecendo e essa nova transformação dele, rapaz, eu adorei demais, achei muito top. O cara humilhou muito essa louva-a-Deus Orquídea, que meu Deus, que luta top demais. E outra coisa que eu tenho que dizer que essa obra, por falar bastante de insetos, você aprende muita coisa, tanto de insetos quanto do reino animal, de espécie de insetos que você nem sabia que existia. E se você tá acompanhando também essa obra que nem eu, deixa aí nos comentários o que você tá achando, porque é cada vez ficando bem melhor. Quem não conhecer essa obra, pode ler, porque você não vai se arrepender. A história é bem trabalhada, as cenas de luta são bem equilibradas e só vai te dar coisa boa essa obra. Então quem assistiu até aqui, muito obrigado. E se você não deixou o like, deixa aí, porque me ajuda pra caramba, e também dá uma passada no canal se você quiser mais recomendações, tanto de novel, anime e mangás. E novamente, obrigado e falou!